Deixa eu contar algo bizarro para vocês que uma vez eu enxerguei embaixo de um juruzeiro enquanto eu mergulhava no porto da casa da minha avó na infância. No dia de Natal, lá na casa da minha avó, a gente estava conversando a respeito de uma época em que a gente pescava lá no porto. E eu lembro bem que a gente podia colocar o caniço ou a vara de pesca sem isca ali, que tinha alguma coisa, gente, que puxava com tanta força o anzol ali com o caniço para a água, que, gente, não tinha o que aguentasse. Então, aquilo quebrava simplesmente a vara de pesca. Daí vocês podem me perguntar, então por que não colocava um anzol maior ou uma linha mais grossa? Gente, era colocado linha de espinhel, ou linha para espinhel, né? Que é aquele anzol grandão aqui, não sei dizer ali o tamanho, mas é específico, mas é praticamente esse tamanho aqui. E com uma linha super grossa. Mas quando se colocava lá, esse algo que quebrava a vara de pesca, simplesmente não puxava com tanta força. Ou seja, ficava ali parado, mas quando você ia ver, ali a parte do anzol onde você encastrua, como a gente chama aqui, que é o nome que a gente dá para quando você amarra ali aquele nó no anzol para poder amarrar em outro local. O restante da linha, em uma vara de pesca de madeira ou de outro material. Então o pessoal dizia que era pirarara, aquele peixe bem grandão da região amazônica. Mas a pirarara não tem um dente parecido com o dente de piranha, né? Porque esse algo, gente, ele ruía certo no nó que você dava no anzol. E o corte parecia o corte de uma faca de serra. Então, quando você puxava a linha, simplesmente havia só a linha ali. Estava simplesmente arrancado o anzol e a gente não sabia o que era aquilo lá. Até hoje a gente não sabe. Mas voltando ao dia que eu vi algo ali embaixo do juruzeiro, no porto da casa da minha avó, que eu acho que era esse peixe, esse bicho, não sei dizer para vocês direito. Porque eu não fiquei lá para ver, senão talvez eu pudesse até não estar aqui gravando para vocês. Então, na época, eu gostava muito de brincar na água. Aquela típica criança ribeirinha que sobe ali na árvore, pula da árvore na água. E eu vivia mais na água. Então, eu gostava muito de chamar a minha prima para brincar comigo. E a gente brincava caçando tesouro. Que a gente pegava uma garrafa ali, uma garrafa de bebida, uma garrafa de vidro, enchia de água. E a pessoa ali que estava em posse do tesouro acabava escondendo ali na região do porto, né, na lama ali, essa garrafa. E a pessoa que estava ali tinha que procurar essa garrafa. E vocês podem perguntar, vocês não tinham medo? Gente, a gente era criança, a gente não obedecia muito não. Os adultos avisavam, mas a gente acabava entrando na água. Quando eles viam, a gente já estava ali no porto. Então, a minha prima escondeu essa garrafa e eu comecei a procurar para tentar encontrar essa garrafa. Então, até hoje, nessa região onde tinha o juruzeiro, ainda tem uma casa de barco do meu tio, que é uma casa ali onde ele guarda os barcos dele. É mesmo que ser uma espécie de garagem em Ribeirinho. Então ficava a casa aqui e o juruzeiro aqui do lado. Então essa árvore ela era tão grande que as ramas dela, a ramagem dela, caía para dentro do rio. Então quando a maré estava cheia, ficava água ali tudo por baixo. Então eu pensei que ela poderia ter escondido embaixo desse bendito juruzeiro. Afinal ali parecia ser o local perfeito para se esconder algo. Então eu comecei a mergulhar, procurando ali, tateando ali pela lama, tentando encontrar a garrafa e não consegui encontrar. Então eu mergulhei por baixo dos barcos, que era ali o local, perto dos barcos que a gente pescava, que esse ser ali quebrava caniço, quebrava ali a vara de pesca, né? Arrebentava a linha. E eu mergulhei, gente. Isso era pela manhã, mergulhei indo em direção ao juruzeiro. Então eu mergulhei por baixo dos dois barcos para boiar do outro lado. Até aí tudo certo, eu mergulhei por baixo dos barcos, boiei normalmente. Só que quando eu fui mergulhar novamente por baixo da ramada ali do juruzeiro, para poder olhar ali embaixo para ver se eu conseguia tatear a lama ali e encontrar a garrafa, eu vi algo, gente, que até hoje eu não me esqueço. Era algo como se fosse uma sombra preta. A água que ela é muito escura, então quando você mergulha e tem algo próximo a você, você pode até não distinguir de primeira, né? Mas você consegue ver aquele vulto, vamos dizer assim. Então eu vi aquele vulto muito grande, mas o que me chamou muita atenção foram os olhos desse vulto. Aqueles olhos eram olhos enormes e olhos muito amarelos ali naquela sombra preta, naquele vulto preto. Eles se destacavam, gente, por ser de um amarelo fluorescente, sabe? Pareciam como brasas vivas. E eles estavam olhando para mim. Por que eu sei? Porque eles se direcionavam a mim e eles não tinham, gente, a parte preta, ou seja, creio eu que a pupila do olho. E eu simplesmente não conheço nenhum peixe que tenha os olhos assim, né, dessa natureza. Então aquele algo ali meio que
não quis me atacar, ou estava de barriga cheia, ou eu não sei explicar o que aconteceu, porque eu nadei o mais rápido possível, deixando ali a ramagem daquela árvore. E, gente, eu saí imediatamente. E eu acredito até hoje que o responsável pelas linhas arrebentadas ali, pelos cortes bem no nó do anzol, simplesmente era esse ser. O incrível de tudo isso é que ele estava muito próximo a mim, poderia, como eu falei para vocês, ter me atacado. E outra coisa também que é impressionante, gente, é que como um peixe irracional saberia distinguir entre uma armadilha mais perigosa e uma menos perigosa, ou seja, um anzol pequeno ali com uma linha ali fina, né, que dava para se arrebentar facilmente e quebrar a vara. E como ele sabia que o anzol maior e a linha mais grossa poderia prendê-lo ali e causaria mais dano, né, para poder ele, no caso, chegar a arrebentar aquela linha. E ao contrário da violência que ele usava na linha mais fraca, ele simplesmente roía o nó que a gente amarrava no anzol grande e, gente, soltava ali. E isso me faz pensar, me faz refletir que era algo inteligente. Então, com o tempo, isso parou de acontecer no porto da casa da minha avó. E até hoje, ninguém mais pesca lá, né? Mas até o tempo em que eu morava com a minha avó ainda, já não acontecia mais. Então, esse foi o meu relato para vocês hoje. Não é algo assustador, mas foi algo que me marcou na infância e que eu lembrei e resolvi contar para vocês. E já deixem aqui nos comentários o que vocês acham que era. Era um peixe comum ou não?